nessa noite que ficou um pouquinho mais fria, né? Durante o dia. Não parecia que ia ficar tão geladinho. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que parece um pouco pesado, né? Justiça divina e pena de morte. Quando eu estava preparando esse tema, justo na semana que eu estava preparando, aconteceu um fato muito triste. Na verdade, oi? É assim mesmo? Bom, daí metade da palestra que vocês vão ver hoje, metade eu falo na semana que vem, né? É isso? Agora voltou. Não, é a bateria, né? Minha voz saiu mais grossa. Não, bom, vamos falar sério, né? Então, quando eu estava preparando esse tema, justo naquela semana, o que aconteceu? Ataque lá na França, né? Aí foi todo aquele tumulto, Mariana também envolvido. Ou seja, se nós olharmos para dois meses para trás, o que nós vamos ver? Caiu um avião russo, tá certo? Caiu e o pessoal no começo achou que tinha caído por algum outro problema. No fim, agora, supostamente, caiu por causa de uma bomba. E essa bomba foi colocada lá por terroristas. Tá. Mariana, a gente não precisa nem dizer, foi uma catástrofe sem precedentes. Olhar na TV a Mariana daquele jeito, assim, é inacreditável, né? Como foi possível acontecer aquilo? Daí, na sexta-feira passada, né? França atacada. De novo, né? Na quinta-feira, né? França atacada, né? Terroristas orquestraram, né, um ataque. Se bem que eu não posso nem chamar isso de orquestra, né? Porque até denegrir o que é uma orquestra, né? Então eles atacaram 3 pontos, mais um outro ponto lá, todos ao mesmo tempo, e daí a gente abre o jornal e vê que ontem também mais um ataque aconteceu, agora na África, né? Então, se nós olharmos para trás aqui, começa com avião russo, depois vem Mariana, depois vem França, depois vem África, e se a gente voltar no tempo a gente vai ver muitos outros desses acontecimentos. Bom, o que eu fiz? Mariana, eles estão verificando, assim, já sabe quem são os culpados, mas eles estão verificando o que vai ser feito em relação a isso. Agora, com relação aos ataques terroristas, também já se sabe, pelo menos se acha, né, que se sabe, quem são os verdadeiros culpados, e já se sabe o que vai ser feito contra eles. Então nós vamos começar a palestra analisando isso. Os terroristas atacaram, tá bom, o que vai ser feito contra eles agora? Tá? E vamos ver se a gente concorda ou não concorda, né? Porque se a justiça divina e a pena de morte estão na nossa frente, né? Como que é a justiça divina e a pena de morte? Como é que funciona isso? Será que a pena de morte deve ser implantada? Né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui na Rússia, né? Foram 224 mortes, foi a pior, assim, o pior acontecimento aéreo da Rússia. E o Vladimir Putin já decidiu, ele vai caçar os rebeldes islâmicos. Ele começou a atacar cada vez mais a Síria. Supostamente ele vai atacar para ajudar o ditador que estava presente. Tá? Então, o que aconteceu? Atacaram o avião dele, ele vai intensificar os ataques. É isso? Tudo bem? Então, é fogo contra fogo. É isso? Olho por olho, dente por dente. Avião por avião, soldado por soldado. Tá certo? Não, quer dizer, entendido, né? Eu perguntei tá certo, ela respondeu que não, né? Então, entendido, o Putin vai fazer isso, né? Tá. Paris, a declaração na ONU não é ministro, né? É uma espécie de um chanceler, o representante da França lá na ONU foi o seguinte: eles vão triplicar a capacidade de ataques aéreos ao Estado Islâmico. Eles vão encostar um porta-aviões enorme que eles têm lá, o Charles de Gaulle, vão encostar aquele porta-aviões perto do mar da Síria, né?
e vão atacar com mais intensidade, que daí os aviões chegam mais perto, vão e vêm e atacam mais. Então, atacaram a cidade de Paris, atacaram. O que eles vão fazer? Vão revidar esse ataque, olho por olho, dente por dente. E aqui, se vocês me permitem, eu vou até abrir um parênteses. Não é bem olho por olho, dente por dente aqui não, né? Será que vai morrer, ou vão morrer o mesmo número de combatentes do exército islâmico que morreu na França? Para cada soldado, ou para cada cidadão francês vai morrer um cidadão do Estado Islâmico? Será? Não, né? Parece que não, né? Não vai ser contabilizado isso aí não. Bom, aqui tem a população de Paris tem que estar chocada. Se fosse conosco, nós também estaríamos chocados, né? Aqui é uma foto deles fazendo aquele símbolo da paz hippie, né? Com velas. Tá? Mali foi ontem, né? O que aconteceu? Um hotel da cidade, né? Ó, Mali é toda quase coberta por estradas, desculpa, né? De ruas ainda de terra, tá? É muito pobre. Mali tem 2 milhões de habitantes, a maioria ganha $1 por dia, está num estado de pobreza tal que, assim, é deplorável. Esse é o hotel que foi atacado, 170 reféns. Os que foram libertados eram aqueles que sabiam de cor alguns trechos do Alcorão. Vocês viram na mídia, né? 20 foram libertados porque eles conseguiram declamar alguns versos do Alcorão, daí foram libertados. Certo? Isso chama-se apostasia. Uma pessoa é perseguida porque não prega ou não tem a religião oficial do Estado. Apostasia. O Brasil supostamente é um país laico. O Brasil supostamente não tem uma religião estabelecida. Nem catolicismo, nem os evangélicos, nem protestantismo, nem espiritismo. Então o Brasil se processa ou se professa uma religião de maneira livre. Tá? Em certos países isso não acontece, existe uma religião oficial. E em certos países, quem não pratica essa religião oficial, ele acaba sendo perseguido. É a tal da apostasia. Tá certo? Então esses 20 libertados foram libertados porque conheciam o Alcorão, então foi dado salvo-conduto para eles. Mali vai entrar lá no Estado Islâmico e tentar atacar? Não, né? Porque eles não têm nem o que fazer com eles, né? Então, o que dirá revidar no outro? Eles não vão revidar porque não tem condições, né? É isso? Que talvez se tivessem, iriam revidar, né? Bom, o que nós vimos nesses 3 exemplos aqui? Nós vimos que o Estado Islâmico, isso foi a declaração da ONU essa semana. O Estado Islâmico é uma ameaça global e sem precedentes. Todas as medidas necessárias devem ser tomadas contra o Estado Islâmico. Isso é trecho da carta que a ONU publicou. Só que isso dentro dos limites da carta da ONU. O que a ONU está dizendo aqui? Todos os países que têm direito de veto na ONU, os 5 países, União Soviética, né, Rússia, né, Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, Reino Unido, Japão, China, todos eles puderam votar e todos votaram a favor de sanções contra o Estado Islâmico. Isso significa que nesse momento todos os países que são países que têm veto na ONU, eles estão contra o Estado Islâmico. Mas isso não significa que a ONU está autorizando o uso da força. A ONU é uma entidade que visa a paz. Tá certo? Então a ONU deu uma declaração dizendo que o Estado Islâmico é uma ameaça global. Ok, mas a ONU não está autorizando a violência. Esses países estão atacando contra as ordens da ONU. Se bem que a ONU não manda em ninguém, né? Ela só orienta. Bom, gente, diante de tudo isso, dado um crime, que isso que os terroristas fizeram é crime, não é? Tá, eu estou trazendo exemplo dos terroristas porque chama atenção e a gente pode discutir isso bastante. Mas nós vemos muitos crimes por aí, de ordem menor, ou então de ordem maior, porque nos afetam quase que diretamente, ou não? Todo mundo aqui já conhece alguém que sofreu algum crime, né? E a dor dessa pessoa. E todo mundo aqui já deve ter sofrido alguma injustiça. E dentro desse processo, uma vez que nós temos um crime, o que nós podemos fazer com o criminoso? O que a justiça faz com o criminoso? Isso aqui seria uma boa, né?
tentar corrigir o indivíduo, não é? É isso? Tá certo? Tá bom. Agora, vamos ser bem práticos, tá? Por enquanto nós não somos espíritas, tá? Vamos fingir que nós não somos espíritas. Todos os criminosos têm correção? Não, né? Tá. Então vamos lá. Nem todos os criminosos têm correção, né? Na impossibilidade de correção, o que será que nós podemos fazer, hein? Eu estou supondo aqui dois caminhos. O primeiro caminho, nós vamos cercear a liberdade desse criminoso. Tá certo? Se ele é um perigo para a sociedade, vamos colocá-lo num local onde ele não possa atingir a sociedade. E mesmo sabendo que ele é impossível de ser corrigido, vamos tentar, né? Não é? Vamos tentar. Agora tem uma outra opção aqui. Olha só. Tem essa opção, né? Matar. Não, que tem. Muitos podem balançar a cabeça dizendo que não devemos matar. Ótimo. É ótimo pensar assim. Tá? É nisso que nós vamos pautar as nossas interrogações. Tá? Será que devemos, em última instância, tomar essa iniciativa? Será? O Brasil toma essa iniciativa ou não? Não, né? Vocês vão se assustar. O Brasil toma essa iniciativa, sabia? Existe um negócio chamado pena de morte. Todos nós a conhecemos. Já ouvimos na mídia falar sobre execuções. Tá? A pena de morte é um ato de justiça. Quando eu digo justiça, não estou falando da justiça divina, estou falando da justiça dos homens. Se é um ato de justiça, é um ato legal dentro do país que ela está estabelecida. Por exemplo, tem um país que chama muita atenção pelas suas penalidades que geram morte. É a China, né? Sim, chama muita atenção, né? A Rússia. Então, a Rússia, ela não utiliza, sabia? Eu dei uma pesquisada, a Rússia não utiliza. É incrível. Os russos parecem truculentos, né? O único que usa é Bielorrússia, que não faz parte da federação, né? Tá? A que mais usa é a China, e usa legalmente. Tá? Indonésia também. Tem vários. Eu estou falando daquele que chama bastante atenção. Indonésia chama muito a nossa atenção por conta do brasileiro, né? Tá? Então a Indonésia veio à mídia e veio forte aqui no Brasil, né? Por quê? Porque matou um brasileiro, né? De acordo com as leis deles, aquilo é legal, tá? Quando eu trago a pena de morte nesse contexto, gente, por favor, nós não estamos aqui defendendo pena de morte. Nós estamos mostrando que dentro de certas sociedades isso é legal, tá? É diferente de matar por matar. Por exemplo, quando os nazistas mataram os judeus na guerra, aquilo não era pena de morte, aquilo era eliminação de pessoas indesejáveis. Não estava nas leis da Alemanha matar judeus. Claro que seria um horror colocar isso na lei. Tá certo? Quando alguém é executado, sofreu pena de morte. Não. Por exemplo, se alguém for executado no Brasil, em algum local, aquilo foi um ato arbitrário, foi um assassinato, não foi pena de morte. É diferente, porque pena de morte está na lei, está prescrita na lei, e para certos casos. Tá certo? Então, olha só, no mundo, os países que estão pintados de azul, elas aboliram a pena de morte para todos os crimes. Tá? O Brasil está pintado de azul? Não está pintado de azul. O Brasil não aboliu a pena de morte para todos os crimes. Eu não sei se dá para ler aqui, eu tenho a facilidade e eu tenho aqui, eu posso chegar pertinho, né? Tá? O Brasil está pintado de verde, né? Certo? A nação brasileira pode aplicar a pena de morte em crimes de guerra e em época de guerra. Se o Brasil entrar em guerra, coisa que quase nunca acontece, né? Nunca aconteceu quase, né? Se o Brasil entrar em guerra e tiver algum crime de guerra, ele pode matar aquela pessoa que causou esse crime, porque está previsto na lei. Tá? Então o Brasil não é totalmente contra a pena de morte.
Existe esse caso. É claro que esse caso é raro, né, gente? Isso aí, o Brasil quase nunca entrou em guerra na sua história toda. Não. Oi? Tá dentro da lei. Tá dentro da lei. Confesso que eu me assustei quando eu vi isso. E a Rússia é um caso interessantíssimo, porque ela não usa a pena de morte. Tem muita briga lá, tem mafiosos truculentos que assassinam, assim como no Brasil tem facções que assassinam, mas não está na lei. Por outro lado, os Estados Unidos está pintadinho de vermelho, né? A China está pintada muito de vermelho, como se fosse um banho de sangue lá. Em 2013 foram mortos mais de 2.000 cidadãos da China, né? Em 2013, último dado, 39 americanos foram executados com pena de morte, né? Tá? Então, primeiro colocado no mundo é a China, com mais de 2.000 por ano. Segundo colocado no mundo é Estados Unidos, com mais ou menos 40 por ano. Terceiro colocado no mundo é um país exemplar, fantástico, fora de série, Japão. Terceiro colocado no mundo em mortes por execução de pena de morte. Tá? Ó, o Japão está pintadinho de vermelhinho, ó. Tá? Tudo bem? O Japão está aqui, está meio borrado, está aqui, ó, vermelhinho. Ah, então o Japão é o terceiro colocado no mundo. Indonésia matou 2 ou 3. Agora com esse último levante eles brasileiros matou mais, né? Que eu tinha em estatística de 2013, né? Do ano passado não saiu ainda. E tem países que não divulgam, né? Tá? Tem países que não divulgam. A China mesmo estima-se mais de 2.000. Tá? Os Estados Unidos divulgam. Bom, isso tudo leva a crer que o mundo que nós vivemos é um mundo de regeneração ou é de expiação e provas ainda, hein? Expiação e provas, né? A coisa tá feia, né? A coisa tá feia. Mais importantes informações. Ó, essa aqui é um exemplo da mesa da ONU, né? Ela tem os 5 países. Naquela hora eu não citei a França, né? Ela tem os 5 países que são os países sempre presentes, né? China, Rússia, França, o Reino Unido, né? E os Estados Unidos. E daí tem os países convidados. Esses países convidados eles mudam a cada 2 anos, né? Tá? O Brasil, foi representante já da América Latina, né? São chamados 2 da América Latina, 2 da Europa, depois também da África, também da Ásia e lá do leste europeu. A ONU, ela aboliu em 2007 a pena de morte. Tá bom? Para a ONU, o mundo não deveria ter pena de morte. E a União Europeia acatou a pena de morte, acatou a decisão. Ó, vocês podem ver que a Europa está toda pintadinha de azul. Canadá também não tem pena de morte. No México não tem, nos Estados Unidos tem. Que coisa, hein? Tá? No Alasca, ó. Pena de morte lá é ficar congelado, né? É isso. É brincadeira, mas pior que não é brincadeira, né? E os artefatos que se utiliza para pena de morte são cruéis. Fuzilamento é o mais, assim, menos doloroso, tá? Continua tendo cadeira elétrica, enforcamento, apedrejamento, a gente já ouve falar muito, né, de apedrejamento, tem esmagamento, esfolamento, morte por 1000 cortes, dependendo da pena que o cara tem, ele é cortado 1000 vezes, até que vai se esvaindo em sangue. Tem outro que é esmagamento por elefante, na região lá da Índia. O fulano é colocado debaixo do elefante e o elefante esmaga ele. Tá? Gente, eu estou falando disso, está caindo o padrão vibratório, né? Está todo mundo imaginando a cena, né? Então, melhor parar de falar. É só para dar uma ideia do que está acontecendo, né? Tá? O Brasil, assim, não usa pena de morte, né? Porque, como se disse, né? Não entra em guerra, né? Mas, como também foi falado, né? E se entrar em guerra, né? Está na lei, deveria ter saído da lei já. Tá? Na Constituição de 88, está lá, pena de morte prevista em crimes de guerra. Tá certo? Bom, tá bom. Ninguém aqui é governante,